Sou grato a Ti, revivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém, amém. Sábios e sábias, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live de número 13, a nossa aula de número 13, a 13ª parábola. É importante já que você deixe anotado aí, a fé que não desiste é aquela fé que sabe bater na porta sem perder a sua própria alma. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar a respeito de por que Deus demora quando a gente mais precisa. Será que Deus demora porque Ele está nos castigando? Será que Deus demora porque Ele está nos testando, nos provando? Por que Deus demora? Hoje nós vamos falar sobre a parábola da viúva persistente e do juiz injusto. E essa parábola você encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, e é o versículo 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou dar apenas alguns recados e nós vamos direto ao ponto para estudarmos a parábola de hoje. Primeiro recado, eu gostaria que você deixasse o seu like neste vídeo, que você compartilhasse esta live com pelo menos 5 pessoas, compartilha no seu GE, no seu grupo de edificação, e não deixa de se inscrever nesse canal. Assim, o YouTube envia para você uma notificação toda vez que eu entrar ao vivo. E você não perde nenhuma live, não perde nenhum conteúdo. Eu gostaria muito, eu quero muito começar a criar mais conteúdos aqui no Instagram. Perdão, no YouTube. E seria muito bom
ter vocês aqui quando eu começar a publicar esses vídeos. Hoje nós estudaremos sobre a parábola da viúva persistente e o juiz injusto. Se você está pronto, eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 18, versículos 1 a 8. Sobre essa live, ela ficará disponível até às 10 horas do dia de hoje. Até às 10 horas da noite do dia de hoje. Ah, Natanael, a de ontem não ficou disponível? Ontem eu falei que talvez a live não ficasse disponível, mas ela ficou dentro da página de replay. O vídeo que vocês receberão no grupo, ele ficou privado, mas a live ficou disponível na página de replay. Para garantia, é lá que vocês acessam www.adquirindosabedoria.com.br/replay, ok? Hoje eu vou dedicar um tempo para falar a respeito das matrículas abertas da Escola Adquirindo Sabedoria, porque nós já passamos da metade das nossas lives aqui e daqui a pouco as matrículas elas vão fechar as portas. Muito provavelmente vão fechar as portas novamente. Então o momento para você entrar na Escola Adquirindo Sabedoria é durante esta sequência de lives. As lives disponíveis, elas são editadas e elas não têm toda essa parte onde eu falo sobre a Escola Adquirindo Sabedoria. Se você está pronto, digita aqui para mim, ó, eu estou pronto. Nós vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Se você está pronto, digita aqui. Vamos para o versículo 1 a 8 para começarmos a porção de hoje. A parábola de hoje. Quero ser direto ao ponto aqui para otimizar o meu, o seu, o nosso tempo e não deixarmos de estudar profundamente aquilo que o Eterno quer compartilhar conosco na manhã de hoje. Está bem? Eu estou pronto, vamos lá. Então Yeshua contou aos Talmidim, aos discípulos, uma parábola para lhes mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, ele diz, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo, faça justiça contra o homem que está tentando me arruinar. Por muito tempo, ele se recusou. Porém, finalmente disse a si mesmo, não temo a Deus, nem respeito as pessoas, mas pelo fato de essa viúva ser tão importuna, farei que ela receba justiça. De outro modo, ela continuará vindo e me importunando até me esgotar. Então o Senhor comentou, reparem no que diz esse juiz corrupto. Deus não fará justiça ao povo que clama a Ele dia e noite? Ele continuará à espera? Eu digo que Ele fará. Lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? E aí continua. Também há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os demais. Contou essa parábola. E aí Yeshua vai entrar, eu diria que essa parábola vai até a vírgula do versículo 9. Também há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os demais. E aí ele vai contar uma próxima parábola que não é a parábola de hoje. Eu tinha falado do 8 ao 18, mas é do 1 ao 8, perdão. Tinha falado do 1 ao 18, mas é do 1 ao 8. O último versículo da parábola é o versículo 8. Eu digo que ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? Também há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os demais. Eu diria que ela iria até a primeira vírgula aqui do versículo 9. Mas do 1 ao 8, essa parábola já contextualiza
o que ela está querendo nos ensinar. Alguém falou, eu amo esse texto. Nesse estudo, nós mergulharemos nessa poderosa parábola que está registrada em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Alguém perguntou qual a versão da minha Bíblia? É a Bíblia Judaica Completa. Se você é aluno da Escola de Crença e Sabedoria, você pode comprar com 30% de desconto. E Yeshua, o nosso rabino mestre aqui, ele nos convida para uma reflexão muito profunda sobre a natureza da oração, porque as primeiras palavras que ele fala contando a parábola é sobre oração e sobre fidelidade ao Eterno, e ele utiliza justamente uma parábola que à primeira vista ela parece contraditória, mas ela revela algumas verdades que são eternas sobre a justiça do eterno Deus e sobre a perseverança minha e sua. A parábola ela é introduzida com a intenção explícita. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, de forma explícita, Yeshua revela o motivo, para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, essa declaração que Yeshua faz inicialmente, ela já serve como a clareza total e interpretativa para tudo aquilo que nós vamos falar. Por quê? Ela situa a parábola não só como uma lição moral, mas de fato como se fosse uma espécie de mandamento espiritual para todos aqueles que buscam o eterno Deus e buscam o reino do eterno Deus. Já escreve aqui, ó. Hoje eu aprenderei sobre oração. Escreve aqui. Por quê? O que Yeshua está expondo aqui, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que a tensão que ele está expondo aqui nós temos uma tendência, muitas vezes, de desfalecer na oração. Nós temos uma tendência de perder a esperança na justiça do Eterno. Especialmente diante de uma aparente demora. Muitas vezes, aparentemente, parece que Deus está demorando em responder às nossas súplicas, em fazer justiça àqueles que são os seus filhos. Nós vivemos num mundo, você sabe tão bem quanto eu, onde a injustiça, muitas vezes, ela parece prevalecer, onde muitas vezes as respostas às nossas mais profundas petições e orações, elas parecem que demoram. E é exatamente nesse ponto de talvez fragilidade, de desânimo, que Yeshua vem para nos ensinar. Ele confronta essa ilusão de que a oração é um ato fútil diante do eterno Deus. Como se talvez o eterno Deus estivesse distante, como se ele estivesse indiferente, ou como se ele estivesse relutante em nos responder. Não. A parábola ela não só é uma história para todos nós, mas ela é como se fosse um espelho que está refletindo a nossa própria impaciência, a nossa inclinação de muitas vezes desistir quando a luta se prolonga, quando o Eterno não responde e principalmente quando o Eterno não faz aquilo que nós achamos que ele deveria fazer. Então, o convite que nós receberemos essa manhã aqui é para que nós reavaliemos a nossa compreensão do que é persistir, a nossa compreensão do que é a soberania divina. Escreve aqui, ó, eu preciso persistir. Ela não está nos convidando, presta atenção, a sermos passivos, pelo contrário. Ela está nos chamando à ação, a uma fé inabalável, mesmo quando as coisas, quando as circunstâncias, elas parecem completamente desfavoráveis. Mesmo quando a resposta por parte do Eterno, ela parece distante. Nós, filhos e filhas do Eterno, os escolhidos do Eterno Deus, nós enfrentamos muitas aflições neste mundo, muitos transtornos, muita oposição nesse mundo. Obviamente, nós lutamos com adversários que lutam contra nós, sendo a antiga serpente o grande adversário. Então, nesse cenário de luta que nós temos todos os dias, a oração, ela não é só um refúgio que nós encontramos, mas a oração é uma das principais armas para que nós perseveremos na luta
diária que nós temos. Então nós começamos a entender que deixar de orar é deixar de usar a principal arma que nós temos para lutar contra os desafios que nós enfrentamos todos os dias. Escreve aqui, ó, a oração é uma das armas principais. Agora, só para nós termos uma perspectiva teológica aqui, e para que nós possamos, de fato, estruturar a análise daquilo que nós vamos fazer em torno da necessidade ativa, imperativa de oração, nós podemos entender aqui que Yeshua, ele proferiu essa parábola com uma intenção clara. Do quê? De ensinar os homens que eles deveriam orar sempre e eles nunca deveriam desfalecer. A oração não é uma opção. Não é, eu faço, talvez eu vou fazer, será que eu escolho orar? Não. A oração não é um último recurso. Também não. A oração é um privilégio, é uma honra, é um dever constante de todos nós, filhos e filhas do Eterno. Nós temos uma ênfase aqui de que a oração ela deve ser mantida sem cansaço, até que os nossos pedidos eles sejam recebidos. Escreve aqui, ó, eu orarei sem cansar, até que as nossas petições elas sejam ouvidas, sejam atendidas em meio ao louvor eterno. E a parábola ela visa especificamente essa disciplina, essa constância, essa perseverança na busca pelo Eterno, para que Ele ouça, na busca pelas misericórdias espirituais, tanto para nós mesmos, quanto para os nossos irmãos, para os filhos e filhas do Eterno, e especialmente na luta contra os nossos inimigos espirituais, os nossos próprios pecados, as nossas luxúrias, as nossas corrupções, orar pela libertação dos oprimidos. Existe um livro que eu estou terminando de ler, ele é um livro que possui uma linguagem um pouco mais difícil, que é um livro de um autor que eu gosto muito, Matthew Henry. Você não vai encontrar esse livro em português. O livro se chama Método de Oração, A Method for Prayer. É um livro de 1710. E eu gosto muito porque ele estrutura como deve ser uma oração. Eu estou lendo esse livro. Muito provavelmente eu farei uma sequência de aulas sobre este livro. Então eu preciso ler ele primeiro, depois eu vou ler estudando ele, para que eu possa entregar uma sequência de aulas na Escola Adquirindo Sabedoria sobre esse livro. E a grande verdade é que o que nós estamos vendo nessa parábola sobre oração, a história do juiz injusto, da viúva persistente, que é o nome desta parábola, serve como um encorajamento para cada um de nós, um encorajamento da parte do Eterno, para que nós oremos sem cessar, com fé, com fervor, com perseverança e assegurando a nós mesmos de que se a importunação de uma viúva moveu um juiz que era corrupto, então muito mais a oração fervorosa dos filhos do Eterno moverá um Deus que é justo, um Deus que é amoroso, um Deus que fará justiça a seu tempo. O povo de Deus deve clamar ao Eterno Deus de dia e de noite. Com qual desejo? Um desejo ardente, lutando com o Eterno Deus, não contra Ele, mas lutando na batalha com Ele, como aqueles que de fato sabem valorizar a bênção, e eles não aceitarão uma resposta negativa. Nós também temos aqui a abordagem da questão da aparente demora do Eterno Deus. Que o Eterno Deus ele pode ser paciente e não se manifestar no tempo esperado dentro da nossa expectativa. Isso faz com que a nossa paciência seja exercitada. Mas a misericórdia, ela virá certamente, mesmo que ela demore. Aliás, o Eterno Deus não demora. A grande verdade, sabes? Não vou falar nenhuma heresia aqui, mas eu sei que vocês vão entender o que eu vou dizer.
O eterno Deus não demora. Sabe quem que se apressa? A nossa expectativa. Eu sempre cito esse exemplo. Nós colocamos uma lasanha no micro-ondas, aperta 4 minutos e a lasanha está pronta. Ela pode estar congelada. Dependendo da quantidade de minutos que você coloca, ela sai descongelada, pronta para que você possa comer. Isso é fast food. Comida rápida. Ponto e pronto. Mas uma lasanha de verdade, boa, bem feita, talvez ela comece de manhã para ser pronta ao meio-dia. Eu cito o exemplo de uma carne. Na air fryer você coloca uma carne, em alguns minutos ela está pronta. Mas uma carne, eu não estou fazendo um comparativo aqui sobre sabor, presta atenção. Mas uma carne boa, às vezes uma costela de chão, por exemplo, vai demorar umas 12 horas para ser feita. O eterno nunca está atrasado. O tempo do eterno não é errado. O eterno não demora. Mas nós, que muitas vezes não temos paciência para esperar pela vontade do eterno. Agora não dá mais, Deus, eu não posso mais esperar. Então quer dizer que Deus vai agora precisar se rebaixar para suprir a minha e a tua expectativa? Se Deus não me falar dessa e dessa e dessa forma, então eu vou abandonar tudo. Pois abandona já, porque o eterno Deus não vai suprir as tuas expectativas falhas e humanas. Deus não vai. Inclusive, a demora é lição também. Estou usando a palavra demora para que nós possamos entender, mas se Deus age rápido, Ele é Deus. Se Deus não age no nosso tempo, Ele também continua sendo Deus. Mas nós também temos uma garantia de que a misericórdia do Eterno, ela virá. Inclusive, na parábola, a misericórdia do Eterno, ela é apoiada por uma diferença brutal e fundamental entre Deus e o juiz injusto. Ou seja, se o juiz injusto responder uma pessoa, quem dirá Deus, o eterno Deus, que é um justo juiz? O eterno Deus conhece e Ele ama aqueles que são seus filhos. Ele é um pai justo. Ele está empenhado na causa do seu povo. E nós ainda temos um advogado, Yeshua, que intercede por nós. Alguém falou aqui, ó, quando você fala costela de chão, fico com água na boca. Deve ser deliciosa. Sabe, você deveria considerar comer uma costela de chão. É uma carne tradicional. Nós vamos falar de culinária aqui agora? Não, mas deixa eu falar, porque eu também gosto muito de costela de chão. É uma carne tradicional que os nossos irmãos gaúchos, uruguaios, sabem fazer muito bem. Eu já comi costela de chão que eles colocaram à meia-noite para ser assada e nós comemos ao meio-dia. Sábados e sábados. Eu já tive a oportunidade de fazer com o meu pai uma costela de chão de 15 horas. Meu Deus do céu. Vamos voltar para a parábola. Porque aqui parece que a gente ficou muito na carne. Aqui, ó, escreve aqui para mim, ó, não posso viver na carne. Misericórdia. Vamos lá. Vamos entrar um pouco no detalhe sobre a vulnerabilidade que está clamando por justiça. Nós temos aqui o cenário do juiz que é injusto e de uma viúva aflita clamando. Primeira coisa que nós precisamos perceber, através de um grande sábio, através das lentes de um grande sábio, é o cenário inicial da parábola. Um juiz que não temia a Deus. Ele não respeitava ao eterno Deus e nenhum homem. E em outro paralelo, nós temos uma viúva aflita. Isso nos ensina que Yeshua, ele começa mostrando um contraste gigantesco para nós aqui. Ele estabelece desde o princípio da parábola a natureza da injustiça, um juiz injusto, um rei injusto, e depois nós temos a vulnerabilidade de uma viúva. Ou seja, ele não nos coloca diante de um ambiente que é neutro, mas ele nos coloca diante de uma cena em que a fraqueza humana ela vai se encontrar com uma estrutura que está contaminada pela indiferença. Eu diria que é o cenário atual em que nós vivemos. Nós temos petições, talvez, vindas da nossa própria aflição, e nós temos governantes, juízes injustos que não temem nem a Deus e tampouco temem o homem. Então, o juiz, ele é aqui colocado como a antítese de qualquer ideal de justiça. Eu poderia dizer como está talvez a política no nosso país.
indiferente à piedade, indiferente à honra, muitos propensos a usarem o seu poder para o mal. Ou seja, alguém que não tinha absolutamente nenhuma preocupação pela consciência dele, pela reputação dele. Ele não temia a ira de Deus, ele não temia a censura dos homens. Eles não estão nem aí. Eles pisam em quem eles querem, eles favorecem quem eles querem. Ele era um perfeito estranho, tanto para a piedade como para a honra. Ele não tinha nem noção do que era piedade, do que era honra, do que era favor. Não é estranho que aqueles que muitas vezes rejeitam o eterno Deus, eles acabam sendo indiferentes a qualquer coisa? Eles vão ser indiferentes aos seus semelhantes, eles vão ser indiferentes para as pessoas que têm, inclusive, uma petição que às vezes é justa. Por quê? Se afastou do eterno Deus, você se afasta das tuas plenas sensibilidades, você se afasta de discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque você não consegue estar sensível à voz de Deus, então você não está sensível a mais nada. Porque onde não existe o temor ao eterno Deus, nenhuma coisa boa deve ser esperada. Diga-se de passagem, sábios, essa é a frase do dia de hoje. Onde não, presta atenção, onde não existe o temor a Deus, nenhuma coisa boa deve ser esperada. Escreve no chat para mim. Onde não existe o temor a Deus, nenhuma coisa boa deve ser esperada. Ah, eu vou me envolver com um negócio. Eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa. Ele teme a Deus? Não. Ele não é uma pessoa de Deus, assim, mas ele parece ser uma pessoa legal de negócios. Toma cuidado, porque onde não existe temor a Deus, coisa boa nenhuma pode ser esperada. Me permita só tomar um minutinho aqui, para que eu possa publicar. E aí, assim que eu terminar a live, eu dou a liberdade para que você possa ir e comentar o que mais lhe impactou na aula de hoje. Tudo bem? Permita só publicar rapidamente aqui. Ó, frase do dia de hoje, ela está lá no meu Instagram. Onde não existe o temor a Deus, nenhuma coisa boa deve ser esperada. Então, nós temos aqui essa falta de humildade por parte do rei. Nós temos essa falta de piedade por parte desse rei. E isso é ruim para qualquer pessoa. Por parte do juiz, desculpa. Se é ruim para qualquer pessoa, quanto mais para um juiz. Por quê? Porque ele está julgando. Ele está definindo sentenças. Ele está dando destino para pessoas. Então, se não ter piedade, se não ser humilde, se não julgar as pessoas com discernimento, com sensibilidade, já é ruim para qualquer pessoa, imagina para um juiz, que ele vai ter na mão dele um grande poder. Se ele não for guiado pelos princípios do eterno, pelos princípios das palavras da antiga sabedoria, pelos princípios da justiça, em vez dele fazer o bem com aquilo que ele tem nas mãos, ele estará correndo o risco de fazer o mal. E sábios, eu não quero que você ache que é só um juiz que vai fazer isso. Eu e você podemos estar na mesma condição. Nós podemos estar na mesma condição. Se nós não tememos o eterno Deus, se nós não temos sensibilidade espiritual, certamente aquilo que nos foi entregue poderá ser usado para que nós façamos o mal. A mesma coisa daquilo que nós falamos ontem, sobre você utilizar os recursos, as ferramentas que o Eterno te deu,
para estabelecimento do reino. Mas se você não tem piedade, se você não tem discernimento espiritual, se você não tem temor ao eterno Deus, facilmente você utiliza aquilo que o eterno Deus te entregou para estabelecimento do reino da antiga serpente. A impiedade no lugar do juízo foi, aos olhos de Salomão, um dos maiores males, um dos males mais cruéis que ele viu debaixo do sol. Você encontra isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 16. Então, nós temos de um lado o juiz injusto, sem piedade, sem humildade, sem temor, sem discernimento, sem sensibilidade. E nós temos, por outro lado, a viúva, que representa a mais pura vulnerabilidade. No contexto histórico-cultural do primeiro século, as viúvas, elas eram uma das categorias mais vulneráveis da sociedade antiga. Elas eram desprovidas de qualquer proteção masculina, obviamente estavam viúvas, e por elas serem suscetíveis, elas estavam desprotegidas, elas estavam, na verdade, elas facilmente eram exploradas e facilmente elas eram, acho que a palavra é suscetíveis mesmo, elas eram suscetíveis a serem exploradas e suscetíveis à injustiça. Embora algumas viúvas elas pudessem possuir propriedades e talvez tivessem certos status social, especialmente sob a lei romana que permitia com que as mulheres mantivessem seus bens e até herdarem os bens, mas a maioria delas, sábios e sábias, estava numa posição precária. No sistema legal judiciário, o testemunho feminino ele era frequentemente desconsiderado em alguns casos, em certos casos que eram criminais, civis, o que aumentava a dificuldade de uma viúva de poder obter justiça sem com que houvesse um patrono masculino. Então, a parábola, quando ela destaca a luta da viúva por justiça, isso ecoa a tradição que, de forma consistente, retrata Deus como o defensor daqueles que são marginalizados, daqueles que são oprimidos. Nós vemos isso em passagens como, por exemplo, Êxodo capítulo 22, Deuteronômio capítulo 10, Isaías capítulo 1, Salmos capítulo 65, que demonstram o caráter divino, o caráter do eterno Deus, de fazer justiça a essas categorias vulneráveis. A viúva, na sua aparente fraqueza, ela acaba se tornando um símbolo daquele que, muitas vezes, sem recursos, sem posses, vai clamar aquele, o único que pode verdadeiramente intervir. Então a tensão que nós temos aqui ela é palpável. A justiça que deveria ser intrínseca ao sistema, ela é negada por um homem corrupto. E a única esperança, ela mora na persistência de uma mulher que não tem poder nenhum. As viúvas pobres, elas têm frequentemente muitos adversários que cruelmente se aproveitam de seu estado de fraqueza, do seu estado de desamparo, para invadir os seus direitos e muitas vezes defraudá-las do pouco que elas possuem. E os magistrados são particularmente ordenados não só a não fazer violência às viúvas, mas a fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas. É o que a Bíblia nos fala. Isaías capítulo 1, versículo 17, serem seus patronos, seus protetores. E aí eu gosto muito de quando a Bíblia nos fala que a verdadeira religião é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Pessoas que eram completamente desprovidas de segurança pela sociedade da época. E aí nós temos esse contraste do juiz injusto, da viúva persistente. E agora nós temos a força da insistência dela. A força até inesperada. A estratégia da viúva e como é que foi a relutância do juiz. É interessante porque Matthew Henry ele nos mostra como que a viúva, apesar de todas as adversidades dela, ela não desiste. Ela não se deteve às formalidades da lei, mas ela fazia uma solicitação pessoal ao juiz todos os dias. Talvez na porta desse juiz
Faze-me justiça contra o meu adversário. Isso nos ensina, sabes, uma verdade profunda sobre a natureza humana e a dinâmica do poder. Ela estava lá clamando. O juiz, por sua vez, por algum tempo ele não quis. Ele reprovou ela. Ele não deu atenção para a causa dessa mulher. Por quê? Talvez ela não tivesse suborno para oferecer. Ela não tivesse nenhum homem importante, talvez quem ela pudesse usar para falar por ela. Os tribunais da época, especialmente os de juízes locais, eles poderiam ser corruptos, eles eram parciais, como é ilustrado pela palavra juiz injusto. Então a justiça não era garantida e a influência, o suborno ou talvez a persistência, eles eram muitas vezes os únicos meios pelos quais os desfavorecidos eles tivessem as suas causas atendidas. A figura do juiz que cede por aborrecimento, a Bíblia fala exatamente nesses termos, o juiz ele cede por aborrecimento, reflete uma realidade onde a conveniência pessoal do magistrado podia sobrepor-se à lei ou à moralidade. Ele mesmo estava consciente do motivo da sua lentidão. E ele só podia reconhecer dentro dele mesmo que ele nem temia o eterno Deus e nem respeitava o homem. É triste, sabes, que um homem conheça os seus próprios erros e ele não está nem aí para corrigi-los. É uma condição caída do ser humano. A viúva, na insistência dela, ela encarna aqui uma espécie de fervor que foi reconhecido, que foi valorizado, e é uma espécie de fervor que era reconhecido também na espiritualidade judaica, mesmo que o seu contexto legal fosse desfavorável. A sua ação, ela não seria vista como meramente irritante, mas de fato foi um exemplo de devoção, um exemplo de determinação, que em um contexto religioso, ele foi louvável. A grande verdade é que a viúva, a persistência da viúva, embora ela foi motivada pelo desespero dela, revela uma força para nós interior que vai transcender qualquer barreira social, qualquer barreira legal e vai transformar num testemunho esse inclusive que nós estamos estudando hoje, um testemunho do poder da importunação quando parece que tudo está falhando. Nós estamos estudando sobre ela hoje porque ela não desistiu. Se ela tivesse desistido, nós nem teríamos essa parábola. Ela conseguiu aquilo que ela queria, importunando continuamente o juiz injusto. Ele mesmo inclusive disse: como esta viúva me molesta, me causa uma dificuldade contínua, eu vou ouvir a causa dela, eu farei justiça por ela. Nem tanto para que o seu clamor não me traga uma má fama, mas para que o clamor dela não me aborreça, porque ela está decidida a não me dar descanso até que seja atendida. Portanto, eu farei, para me poupar de todo esse transtorno. Ou seja, assim ela conseguiu que a justiça fosse de fato feita. Através do quê? De um anseio contínuo. Ela suplicava na porta do juiz, ela seguia ele nas ruas, ela solicitava que ele atendesse aos pedidos dela, talvez em julgamentos abertos, e a sua súplica era: faz justiça por mim contra o meu adversário. E aí o juiz injusto ele foi obrigado a atender essa viúva, para que ele pudesse se ver livre dela. Por quê? A sua consciência, mesmo sendo tão má, não levaria essa viúva para mandar ela para a prisão, por considerar que a sua insistência talvez fosse uma afronta ao tribunal. Qual é a grande diferença que nós temos aqui, que Yeshua fala sobre o juiz e o eterno Deus? Escreve aqui, ó: eu vou bater até a porta ser aberta. Qual é a grande diferença que nós temos aqui? Nós temos um ponto crucial, a comparação entre o juiz injusto e o eterno Deus. Preste atenção no que eu vou te falar, se a importunação de uma viúva, ela moveu um juiz injusto que cedeu não por retidão ou por compaixão, mas ele cedeu puramente para que ele pudesse se ver livre dela, muito mais a oração fervorosa de um filho e filha do Eterno
vai mover o coração de um Deus que é justo e de um Deus que é amoroso. Isso nos ensina que o eterno Deus ele é diferente do juiz injusto em todos os aspectos. Por quê? Ele conhece e ama aqueles que são seus filhos. Ele tem prazer neles, ele se preocupa com eles, ele é um pai justo. Ele ordena que nós nos aproximemos dele com ousadia, nos ensinando a clamar, Abba, Pai. O próprio eterno Deus ele está empenhado na causa que nós estamos solicitando. Aliás, diferente do juiz que não conhece nada a respeito da causa da viúva, o nosso justo juiz, ele sabe das nossas petições antes delas saírem da nossa boca. E aí, inclusive, nós temos um advogado que vai advogar por nós, que é o seu próprio filho, é Yeshua, que vive para interceder por nós e que tem um interesse poderoso e dominante nos céus. E aí, além disso, nós temos as promessas de que nós seremos atendidos. A nossa importunação, ela não é algo ruim para o eterno Deus. Pelo contrário, é agradável a Ele. Porque a oração do justo é o prazer que o eterno tem. O eterno tem prazer na oração do justo. Escreve aqui, ó, o eterno tem prazer na minha oração. Então, Yeshua nos dá uma exortação para que nós oremos sempre sem desfalecer. Isso ressoa, inclusive, com o ensino do Rav Shaul, do apóstolo Paulo, que diz, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e a prática da oração persistente vista em figuras como, por exemplo, a vida de Ana, que clamou ao Eterno por um filho, e Elias, cuja oração fervorosa trouxe chuva após um longo período de seca. Então, a parábola, ela reafirma para nós aqui a crença judaica que eles tinham na oração como um diálogo contínuo e fervoroso com o eterno Deus. Uma luta com o eterno, como por exemplo lutou Jacó com o anjo. Isso nos mostra que a oração não é um monólogo, mas é uma conversa íntima, uma conversa persistente. A oração exige concentração, a oração exige sinceridade, exige foco, conforme os rabinos nos ensinavam. A grande verdade é que a eficácia da oração, ela não mora na nossa própria capacidade de manipular o eterno Deus. Mas a eficácia da oração, ela mora na própria natureza e nas promessas inabaláveis daquilo que o eterno fala para conosco. Existem 9 pontos de contraste entre o juiz injusto e o eterno Deus. Anota aí. Primeiro ponto. A viúva era uma estranha para o juiz, mas nós somos o povo escolhido do eterno Deus. Enquanto para o juiz ela era estranha, para o nosso juiz, nós somos o povo escolhido dele. Segundo contraste, ela era só uma pessoa, mas o povo do eterno Deus, ele é composto por muitos que concordam em oração. Qual é o terceiro contraste? Ela foi a um juiz que ordenou distância, mas nós podemos ir a um pai que ordena aproximação. O quarto contraste, ela foi a um juiz que era injusto, mas nós vamos a um pai que é justo. João capítulo 17, versículo 25. O quinto contraste, ela foi por conta própria, mas o eterno Deus, inclusive, ele está empenhado nas nossas próprias causas. Diferente do juiz injusto que não estava nem aí. O sexto contraste, ela não tinha amigos para falar. Ela não tinha ninguém para falar por ela. Mas nós temos um advogado, Yeshua, que fala por nosso intermédio. O sétimo contraste. Ela não tinha promessas. Não tinha nenhuma promessa. Ela não tinha promessas, garantias, mas nós temos o cetro de ouro do Eterno sendo apontado na nossa direção. O favor do Eterno está sobre nós. Escreve aqui, ó, o favor do Eterno está sobre mim. O oitavo contraste. O acesso que ela tinha era um acesso ilimitado. Mas nós podemos clamar ao eterno Deus de dia e de noite. Nós temos livre acesso ao coração do Pai. O nono contraste. A importunação dela era irritante. Porém, a nossa petição, a nossa importunação, ela é agradável ao eterno Deus. Então, esses contrastes
que nós estamos vendo aqui, você pode voltar um pouquinho depois e conseguir anotar, eles amplificam a certeza de uma resposta por parte do Eterno. Eles amplificam a resposta que nós receberemos por parte do Eterno. A resposta que nós teremos a partir de uma oração que é, de fato, disciplinada e persistente. Escreve aqui, ó. Eu orarei de forma persistente. De forma persistente. Presta atenção em qual era a única arma que a viúva tinha. Ela não tinha força, ela não tinha voz, ela não tinha influência, ela só tinha uma coisa: a persistência de não parar. Ela não parava de voltar. Ela não parava de voltar. E ela venceu um juiz injusto na base do quê? Da constância. Eu já falei aqui. Muito mais importante do que o tamanho do passo que nós damos diariamente é a consistência de nós seguirmos na mesma direção todos os dias. Agora, é importante que você saiba que o fato de você não desistir não é um sentimento que vai invadir o seu coração. Hoje eu não vou desistir. Hoje eu acordei com a vontade de não desistir. Não, pelo contrário. Não desistir é um hábito. Escreve aqui, ó. Não desistir é um hábito. A viúva, ela não sentiu persistência. Como eu tô persistente hoje, ele me disse não ontem, hoje faz 1 ano que ele tá me dizendo não, mas como eu estou persistente hoje. Não desistir é um hábito. Ela construiu a resposta dela, ela construiu o atendimento à resposta, ao pedido dela, no fato de ter disciplina e não desistir. Foi na repetição que ela conseguiu dobrar esse juiz injusto. Deixa eu ser direto. Deixa eu ser direto, mas com amor aqui para vocês. Muitos de nós somos muito parecidos com a viúva. Estamos orando. Mas quando o juiz começa a dizer não, o que nós fazemos? Nós desistimos, prestes a porta a ser aberta. Diferente da viúva da parábola, que não desistiu porque ela tinha um hábito, não desistir é um hábito, diferente da viúva da parábola, alguns de nós é diferente. É uma viúva, está batendo na porta, recebeu muitos nãos, esses nãos acabaram te desanimando, e aí você desiste justo antes da porta abrir. Assistiu às lives, se emocionou, começou a mudar, aí depois largou tudo. Tem gente que tá aqui, assistiu 1, 2 dias e depois largou tudo. Não é falta de fé, não é falta de estrutura, mas é por falta de quê? Hábito. E a grande verdade é que constância sozinho, sabes, cansa. Constância sozinho, somente pela força de vontade, cansa, sim ou não? É por isso que você precisa de um ambiente, você precisa de um lugar que vai muitas vezes te segurar. Por que eu pedi para você fazer o GE? Porque através do GE você ia colocar outras pessoas no compromisso com você para estar aqui todos os dias. Para estar aqui todos os dias. Deixa eu te apresentar uma estrutura que pode ser a sua estrutura de constância para o teu próximo ano. Deixa eu te dar esse lugar. Eu sempre tenho sido muito sincero com vocês aqui, porque vocês têm respeitado aquilo que nós temos feito juntos aqui. Quem não quiser ouvir essa parte agora, pode pegar uma aguinha, pode ir lá pegar um café, pode ir no banheiro. O estudo vai continuar logo após. Mas para os sábios e sábias que ficarão aqui, eu quero falar um pouco a respeito da Escola Adquirindo Sabedoria. No dia 20 eu não vou mais falar, sábios. Não se preocupa. A Escola Adquirindo Sabedoria é o ambiente, é exatamente o local onde você vai sustentar esse hábito. Você vai sustentar esse hábito. Na Escola Adquirindo Sabedoria nós temos planos
de estudos são mais de 500 aulas. O plano de estudo, você faz um diagnóstico quando entra na escola de Crença e Sabedoria. E esse plano de estudo vai te dizer onde você deve começar. Você vai ter materiais de apoio para cada aula. Você vai receber acesso a um curso de hebraico ao vivo com o professor de Israel. Natanael, mas eu não assisti às outras aulas. Fica gravado, não se preocupa. Você vai poder voltar, vai poder revisar. Tem os materiais de apoio dessas aulas. Isso é consistência com uma rede de pessoas, uma rede de apoio que de fato faz com que você mantenha o seu hábito. Porque não desistir é um hábito. E aí, para os alunos que estão entrando agora durante o mês de julho, você vai receber de desconto 30% na compra da sua Bíblia Judaica Completa. Essa Bíblia aqui, a Bíblia Judaica Completa. A Bíblia que tem uma tradução direta da fonte, para que você possa de fato alimentar a tua constância. Só que o desconto é somente para os alunos. 30% de desconto é somente para os alunos. Muitos de vocês eu sei que têm sido abençoados através desses estudos. Agora você pode dar um passo e fazer parte disso. Alguém falou aqui, eu não sei o que eu vou fazer depois do dia 20. Bom, depois do dia 20 você poderia manter a constância daquilo que você está fazendo, porque constância é um hábito. Não desistir é um hábito. Você poderia manter essa constância, entra na Escola de Crença e Sabedoria e lá você vai continuar fazendo tudo aquilo que você estará fazendo. Alguém falou que eu não estou em nenhum GE. Você pode estar no maior GE de todos aqui, que é o grupo Mesa dos Sábios, porque quando você entra na Escola de Crença e Sabedoria, você garante um acesso também no grupo Mesa dos Sábios, que é um grupo onde os materiais são compartilhados, onde os links das aulas são compartilhados. Um lugar com mais de 500 aulas, plano de estudo, materiais, aula de hebraico ao vivo, e você ainda recebe de bônus 30% na compra da sua Bíblia Judaica Completa. Eu sempre tenho falado aqui, o preço seria tranquilamente justo em 12 parcelas de R$ 79,00. Mas eu repito todos os dias, não quero ninguém de fora. Por isso que até o dia 20 de julho, você vai pagar 12 parcelas de R$ 29,90. Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão parcelado. A sua vaga está garantida, você que está participando dessas lives, mas você deve entrar até o dia 20. Até o dia 20. Por quê? Depois eu não vou mais anunciar sobre isso. Alguém falou, ó, eu estou no grupo Mesa dos Sábios. Eu não vou anunciar mais sobre isso. Para os alunos que entraram na escola no ano passado, em julho de 2025, a renovação é pelo WhatsApp. Foi enviado um link para você no WhatsApp. Alguém falou aqui, ó, há quase 3 anos. O Alexandre, me sinto honrado, meu irmão. Há quase 3 anos, essa escola vem transformando a minha vida. Ah, se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria, escolha estar na Escola de Crença e Sabedoria. Para os alunos que se matricularam no ano passado, a renovação, ela não vai ser enviada aqui. A renovação é em um outro link separado, tá bem? Os alunos que têm renovação do ano passado, ok? No ano passado, que entraram em julho de 2025. A renovação será diferente. Essa que eu estou falando aqui agora é para os alunos novos, ok? Para os alunos novos. Quem quer renovar com o mesmo valor do ano passado, alunos de 2025, de julho de 2025. Alunos de 2025. Aí o link é pelo WhatsApp. Você entra em contato com a nossa equipe, suporte@adquiridosabedoria.com.br, ou talvez entre em contato no WhatsApp, que está lá no grupo Mesa dos Sábios. Há 4 anos inscrito na Escola de Crença e Sabedoria e mudou minha vida. Então, se você quer renovar, se você que entrou em julho do ano passado quer renovar, é pelo WhatsApp. Agora, o link que eu vou liberar aqui agora é para os alunos novos. Estou colocando o link aqui no chat no YouTube, vou fixar o link para que nós possamos voltar para o nosso estudo de hoje, ok? O link está fixado aqui no YouTube. Você pode escolher a sua forma de pagamento, Pix, cartão de crédito, e você vai ser bem-vindo na Escola de Crença e Sabedoria. Comece fazendo teu plano de estudos. Depois de fazer teu plano de estudos, comece a estudar. Comece a estudar. E preste atenção em algo que eu vou te falar. A viúva, ela não venceu porque ela não parou, simplesmente.
mas é porque ela tinha um foco. Então você não vai desistir, mas você não vai desistir sobre um propósito. Sobre um propósito. Você precisa ter um propósito naquilo que você não está desistindo. Então, aquilo que eu estou oferecendo para você, a jornada com esse valor e os 30% de desconto na Bíblia Judaica, ela vai até o dia 20. Então, não pare de buscar o teu crescimento justo agora. Você já passou de mais de 10 dias junto conosco. Você já passou mais de 10 dias. Imagina, você já quebrou uma barreira. Quantos aqui não acordavam cedo e começaram a acordar cedo por causa dessas lives? Tem pessoas, sabe, que começaram a acordar cedo, nunca acordavam cedo. Tinham problemas de acordar cedo. Começaram a acordar cedo com as lives A Riqueza de Provérbios, Os Tesouros de Eclesiastes, O Fogo de Cantares. E nunca mais pararam de acordar cedo. Por quê? Porque você começa a acordar cedo durante as lives. E aí depois a Escola de Grande Sabedoria começa a te dar direção para você estudar todos os dias. Então não para de buscar o teu crescimento justo agora, quando a porta está prestes a ser aberta. O link está aqui no chat, ok? O link está aqui no chat. Eu só quero te dar uma pergunta aqui. Cuidado para que você não pare de bater justo antes da porta abrir. E a pergunta é, você vai ter consistência de continuar? Você vai ter consistência de continuar? Olha a Adriana aqui, ó. Puxa vida, Adriana. Baruch Hashem pelo seu coração. Bendito seja o nome do Eterno. Natanael, eu irei abençoar uma pessoa que não está podendo pagar. Pergunte quem precisa e faça o sorteio. Me envie o link da bênção. O link de bênção. Olha que interessante. Fazendo tzedakah na vida de alguém. Fazendo justiça na vida de alguém. A sua decisão, ela pode ser hoje, de você não desistir de adquirir sabedoria. De adquirir sabedoria. Vamos voltar para o nosso estudo. Agora nós temos aqui a parte onde fala sobre desfalecer na fé. Desfalecer na fé. Um alerta que nós temos aqui, uma curiosidade judaica. É importante notar um detalhe no texto, que inclusive um grande comentarista ele nos convida a explorar. A palavra ekakeo, que ela é traduzida como desfalecer, como desanimar, em Lucas capítulo 18, versículo 1, ela é muito reveladora. Por quê? O termo significa literalmente tornar-se mal ou agir mal. Mas no contexto bíblico, especialmente em Paulo, quando ele fala 2 Coríntios capítulo 4, Gálatas capítulo 6, Efésios capítulo 3, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, essa mesma palavra adquire o sentido de perder a coragem, de desanimar, de cansar-se, de desistir. A escolha entre essas palavras, né, deste verbo que Yeshua escolheu, sublinha aqui que a desistência na oração não é apenas uma fraqueza momentânea, mas de fato é uma falha moral, é uma falha espiritual. Não é simplesmente, enfraqueci. A palavra que Yeshua usa, olha o peso da palavra que ele usa. A palavra que ele usa está dizendo tornar-se mal. Tornar-se mal para com a minha postura diante do eterno Deus. Ou seja, presta atenção comigo, sabe? Isso está nos ensinando aqui que a oração persistente, ela não é uma opção para aquelas pessoas que são os crentes 5 estrelas. A oração é um mandamento, é um imperativo para todos aqueles que desejam manter a integridade da sua fé. Ou seja, deixar de orar não é simplesmente uma desistência, é tornar-se mal, de acordo com aquilo que o grego nos fala. Outro tema crucial aqui é o pantonté. Pantoté, sempre, a todo tempo. Esse termo ele enfatiza a constância, a continuidade da oração, não necessariamente sem interrupções,
mas como uma atitude de vida, uma prática que é regular, uma prática que é persistente. Isso não significa que nós devemos estar de joelhos 24 horas por dia. Todos nós trabalhamos, todos nós temos nossos compromissos, mas a nossa vida deve ser permeada por uma consciência constante da presença do Eterno Deus e uma disposição contínua para estarmos conversando com Ele. Indicação de livro: Praticando a Presença de Deus. Ele descreve exatamente aquilo que eu estou falando aqui para vocês agora. Era um homem, um cozinheiro, ele não tinha a possibilidade de estar de joelhos todos os momentos, porque ele estava cozinhando, ele estava trabalhando, mas ele acessou algo no relacionamento dele para com o Eterno Deus, que era manter a mente sempre conectada com o alto. Todos os dias ele mantinha a mente conectada com o alto. Ou seja, ele tinha uma disposição contínua para o diálogo. Ou seja, orar sem cessar não significa você largar tudo que você está fazendo. Não significa que você não vai fazer mais nada. Não vai mais amar sua esposa, seu esposo, seus filhos, teus pais. Não. Agora eu vou virar anjo. Não. Significa que você vai continuar a se relacionar com o Eterno Deus, independente dos afazeres que você tem para fazer. Praticando a presença de Deus. Existe uma curiosidade da época que dá um pouco mais de iluminação para essa parábola, e é a ênfase rabínica na oração como um diálogo persistente e sincero com o Eterno Deus, que não deve ser apressado ou meramente formal. Embora a lei judaica não aceitasse o testemunho feminino em todos os casos, a tradição rabínica ela valorizava a sinceridade e a intensidade da oração individual. Alguns sábios discutem sobre a importância da kavaná. Kavaná no hebraico é intenção, concentração. Ter kavaná na oração, e a ideia de que a oração persistente pode até mudar um decreto que o Eterno anteriormente teria entregue, metaforicamente falando, ok? Pela insistência da súplica. Muitas vezes pode até mudar um decreto. Essa é uma crença que os sábios tinham. Que muitas vezes uma oração insistente e com uma kavaná certa, com uma intenção certa, pode mudar a intensidade divina. Essa era a crença que os sábios tinham. Então a viúva, na sua insistência aqui, ela está assumindo um lugar de um tipo de fervor que era conhecido e era valorizado na espiritualidade judaica, mesmo que o contexto legal fosse desfavorável. A sua ação, portanto, ela não seria vista como uma ação meramente irritante, mas era de fato um exemplo de devoção, de determinação, que em um contexto religioso seria favorável. A grande verdade, sábios, é que a profundidade da nossa oração, presta atenção, ela não é medida pela eloquência, o quão bonita é a nossa oração, mas ela é medida pela persistência e pela sinceridade, que reflete uma kavaná, uma intenção, uma concentração que agrada o Eterno Deus. Existe um termo, o termo ser paciente, o termo demorar, makrotimeó, no grego, que é usado para descrever a paciência do Eterno Deus. É usado para descrever a longanimidade do Eterno Deus. É usado para demonstrar uma capacidade de suportar, de esperar, que são atributos do Eterno Deus. A pergunta retórica que Yeshua ele sugere, que embora Deus possa parecer demorar, a sua paciência não significa que ele está parado, que ele esqueceu, mas significa que existe um propósito maior que vai se desenrolar no tempo certo, que é o tempo dele. Então nós somos chamados aqui, eu e você, sabe, estamos sendo chamados a essa perseverança, ao desafio de perseverar. Existe uma pergunta penetrante que Yeshua faz. Quando o Filho vier, quando o Filho do Homem vier,
porventura achará fé na terra? Ou seja, essa pergunta ela está nos confrontando com uma ilusão central da parábola. A ideia de que a demora do eterno Deus em agir significa que ele está ausente ou indiferente. Não. Isso nos confronta. A pergunta que Yeshua faz aqui sugere uma forte negativa. A pergunta prevê que, nos últimos tempos, haverá pouca fé em comparação com o esperado. Com poucos verdadeiramente bons e fiéis. E Yeshua, ele busca fé, mesmo que seja pequena. Os olhos de Yeshua estão sobre o crente mais fraco, mais obscuro. Quando Yeshua vier para defender a causa do seu povo, ele achará apenas pouca fé em comparação com o que se poderia esperar. Em geral, ele encontrará apenas poucas pessoas boas, poucas que sejam realmente e verdadeiramente boas. Muitas têm a forma, o aspecto de piedade. Muitas pessoas têm fé, são sinceras e honestas, mas ele encontrará pouca fidelidade entre os homens. Por quê? Faltam os fiéis. Mesmo até o fim dos séculos, ainda haverá uma ocasião para a mesma queixa. O mundo não vai ficar melhor, não enquanto estiver se tratando deste período. Este período é mau e ele será mau. E o pior de todos será aquele que antecederá a vinda de Yeshua. Os últimos tempos, sábios e sábios, e eu acredito que nós estamos acessando eles serão os mais perigosos. Em particular, o Eterno encontrará poucos que tenham fé no tocante à sua vida. Quando vier fazer justiça aos seus escolhidos, o Eterno olhará, se não a qualquer fé, para ajudar e apoiar. E se admirará por não encontrar essa fé. Isso sugere que Yeshua, tanto nas nossas vidas específicas, Yeshua nas vindas dele para o alívio do seu povo, tanto para o alívio do seu povo, tanto nas vindas específicas, quanto na sua vinda geral no final dos tempos, ele pode e ele irá retardar a sua vinda até que, em primeiro lugar, as pessoas ímpias comecem a desafiá-la e a dizer: onde está a promessa da sua vinda? Eles desafiarão o Eterno a vir de volta. Isaías capítulo 5, Amós capítulo 5. E a sua demora endurecerá essas pessoas na impiedade em que eles vivem. Até mesmo o próprio povo vai começar a perder as esperanças e talvez vai começar a concluir que ele nunca virá. Por quê? Porque ele não veio de acordo com os cálculos, com as expectativas, com as estimativas que os homens fizeram. O tempo determinado pelo Eterno para aparecer ao seu povo é aquele tempo em que as coisas chegarão ao último extremo. Quando Sião começará a clamar, de acordo com Isaías capítulo 49, o Senhor me abandonou. Agora, sábios e sábias, precisamos prestar atenção que esse é o nosso conforto. Que quando o tempo designado chegar, parecerá que a incredulidade do homem ela não tornou a promessa do eterno Deus sem efeito. A espera não é um sinal de abandono, porque ele certamente virá. Aliás, ele está vindo. A espera não é um sinal de abandono, mas de um propósito do eterno que se manifestará no tempo certo. A verdadeira fé, ela se manifesta na perseverança, mesmo quando a vinda de Yeshua, ela parece distante, ou quando a resposta à oração que nós fazemos, ela parece tardar.
Mas isso nos exige uma decisão real. Será que nós vamos desfalecer na fé diante da aparente demora? Ou nós vamos persistir crendo que o Eterno é fiel para cumprir as suas promessas? A parábola, ela está nos chamando a confrontar a nossa própria impaciência e a abraçar uma fé que não se abala diante do tempo do Eterno. Mas que se a justiça é uma justiça que se fortalece na certeza de qual justiça? Da justiça do Eterno Deus e no amor inabalável dele. A oração, ela tem o poder de mover aquilo que é intransponível. Tem o poder de transportar aquilo que é intransponível. A grande verdade é que a parábola da viúva persistente e do juiz injusto não é só uma história sobre oração. É uma sentença dada. É um veredito decisório sobre a natureza da nossa fé e a fidelidade do Eterno Deus. E Yeshua, ele nos ensina que a oração não é um mero ritual. A oração é uma luta persistente, é uma luta confiante que move o coração daquele que não pode ser movido. Se a insistência de uma viúva, sem qualquer tipo de poder, conseguiu dobrar a vontade de um juiz corrupto, quanto mais a oração fervorosa e contínua de um filho do Eterno Deus, escolhido por ele, vai ter poder infinitamente maior diante de um Pai que é justo, amoroso, soberano. Isso nos ensina que a demora na resposta não é o Eterno negando, mas é um convite para que nós possamos perseverar, sermos disciplinados, termos o hábito. É um teste para a nossa fé, uma oportunidade para o nosso amadurecimento espiritual. A tensão entre a injustiça humana e a justiça divina, a vulnerabilidade da viúva e a soberania do Eterno, tudo converge para um único ponto. A necessidade de nós orarmos, de nunca desfalecer. Agora eu te pergunto, será que você tem desfalecido na oração? Será que você tem perdido a esperança da justiça do Eterno? Essa parábola está nos chamando, sábios e sábias, para uma decisão muito concreta, que é reafirmar a nossa confiança na fidelidade do Eterno Deus, persistir na oração com uma fé que é inabalável, sabendo que Ele fará justiça aos seus escolhidos no seu tempo certo. E é o tempo dele, não nosso. Que a nossa vida possa ser um testemunho de uma oração que não se cansa, sábios e sábias, que não desiste, que não desanima, mas que com fervor, com kavaná, clama ao Eterno Deus, até que o céu se mova e a justiça do Eterno Deus se manifeste plenamente. Que a persistência dessa mulher, dessa viúva, seja de fato o nosso modelo a ser seguido. E a fidelidade do Eterno seja a nossa inabalável esperança de que seremos atendidos. A oração persistente, ela é a expressão mais profunda de uma fé que confia no caráter do Eterno Deus, mesmo quando as evidências visíveis, elas parecem contradizer as promessas que o Eterno Deus fez. Nós temos a certeza de que no tempo certo, no tempo do Eterno, a justiça prevalecerá e a fé, ela será recompensada. Que nós possamos, como a viúva, não nos calar, mas clamar incessantemente até que a resposta do céu ela possa se manifestar em uma plenitude nas nossas vidas hoje. Então, se eu puder falar para você, é cuidado. Cuidado para não parar de bater na porta justo antes da porta se abrir. A decisão de hoje, decisão prática, eu sempre tenho colocado uma decisão prática hoje, para cada dia, e não vai ser diferente no dia de hoje. Eu quero que você escreva uma causa pela qual você sabe que é preciso você perseverar com fé e com retidão. Escreve para mim aqui. Qual é a causa pela qual você sabe que é preciso você lutar, você perseverar com fé e com retidão? Frase do dia de hoje está no meu Instagram e é: onde não existe o temor a Deus, nenhuma coisa boa deve ser esperada.
Eu quero que você entre e comente a lição que mais lhe impactou e que você anotou no dia de hoje. A frase já está publicada no meu Instagram. Nós somos mais de 300 pessoas aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência. Entra lá e coloca a sua principal mensagem, sua principal lição que você aprendeu com as anotações que você fez, porque eu sei que você é diligente, você é sábio e fez anotações. Amém? Então deixa lá a tua principal lição. A live de hoje fica disponível para os alunos da Escola Adquirindo Sabedoria, com o material de apoio. Ela fica disponível também até às 10 horas do dia de hoje, na página de replay adquirindosabedoria.com.br/replay. Nós nos veremos amanhã às 5h33 da manhã para mais um estudo, mais uma parábola. A parábola de amanhã vai ser extremamente impactante. Vamos convidar mais pessoas para que elas estejam aqui conosco para estudar um pouco mais a respeito das palavras do nosso amado Yeshua, o nosso Melech Mashiach. Agora, deixa eu só fazer uma enquete aqui. Deixa eu fazer só uma enquete aqui sobre quantos de vocês que estão aqui, mais de 350 pessoas, obrigado. Quantos de vocês que estão aqui já entraram na escola Adquirindo Sabedoria e quantos não entraram? Sábio e sábia, não perde a oportunidade, sábio e sábia. Seja diligente, não é sobre vendas. Sábio e sábia, quem dera todos pudessem estar na escola Adquirindo Sabedoria para que as suas vidas fossem transformadas. Não é sobre o Natanael, esquece. Eu sou só um rapaz muito magro com um chapéu na cabeça, fazendo com que a bandeira salpicada de sangue de Yeshua seja levada aos 4 cantos da terra. Eu estou usando os recursos que o Eterno Deus me deu. Mas será que você pode usar os recursos que o Eterno Deus te deu para que o reino seja estabelecido e expandido? Não é sobre Natanael, esquece. Eu sou apenas um canal. E você também precisa ser um canal. Você também precisa ser um canal. Eu espero você dentro da Escola de Grande Sabedoria. Eu estou colocando um link para você se inscrever aqui no chat. Muitas vezes você pode dizer, eu não tenho condições de pagar, mas organize a sua vida. Organize a sua vida. Presta atenção no último mês. Quanto de coisa supérflua você gastou? É menos de R$1 por dia. Quanto de coisa supérflua você gastou, sabe? Você vai pagar R$29,90 por mês. Quanto de coisa supérflua você gastou que te fez passar mal? Às vezes comeu uma comida que te fez passar mal. Em algumas horas ela teve que sair. Agora, um alimento que não vai sair da sua alma e pelo contrário vai fazer você tomar melhores decisões. O seu nível de problemas é o tamanho da sua sabedoria. Você chega num cruzamento, precisa tomar grandes decisões na sua vida. E aí, não sabe qual decisão tomar. Pega qualquer estrada, pega uma estrada contramão, acaba batendo seu carro. Por quê? Porque não teve decisão, não soube tomar decisão, não teve sabedoria para decidir. Sabe, eu não quero mais ver, alguém falou que não paga uma pizza. Eu não quero mais ver vocês, muitas vezes, sabe, tendo dificuldades na vida espiritual, na vida pessoal, na vida financeira. Por quê? Porque não tem sabedoria para tomar decisão. A falta de sabedoria é muito duro, sábios e sábias. É muito duro que você não tenha discernimento para tomar as decisões que você precisa tomar.
Pessoas estão entrando, pessoas estão testemunhando, não é sobre Natanael. Inclusive é até bom que vocês não citem o nome do Natanael nos testemunhos. Por quê? Pessoas têm sido transformadas através das lives gratuitas. Quem dirá com tudo aquilo que tem na Escola de Crime de Sabedoria? Alguém falou aqui, ó, R$ 29,90 é um Netflix, é um Spotify, é um X-salada. Quantas pessoas aqui que tem muitas vezes, eu não tenho condições, mas, por exemplo, tá lá com o Netflix assinado. Tudo bem, eu entendo qual é a sua condição. A condição de priorizar outras coisas. E se não for prioridade para você, não venha para a Escola de Crime de Sabedoria. Porque não adianta também eu ficar aqui dizendo para você entrar na Escola de Crime de Sabedoria. Você entra e não estuda, não é prioridade. Se não é prioridade para você, sabe, fica tranquilo. Dia 20, você volta a acordar, a hora que você acorda aí. 8 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, 11 horas, não sei a hora que você acorda. Respeito que você está aqui. Mas você pode continuar. Depois que acabar as lives, continuar vendo sua vida que você pode, que você estava vivendo antes de começar essas lives. Olha aqui, ó. Alguém falou aqui, ó. Eu gasto... Será que eu li isso mesmo, sabe? Nós vamos orar para essa libertação aqui. Eu gasto mais com cigarro, algo que precisa me libertar, e Yeshua vai me limpar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu profetizo sobre a sua vida que o vício não vai mais acessar a sua casa. Que você vai ser viciado agora na palavra do eterno Deus. Agora, sabe, deixa eu te falar uma coisa. O vício não é o problema. O cigarro talvez não é o problema. O problema principal é algum buraco que tem na sua vida que você precisa buscar tapar. E você busca com a presença do eterno Deus. Você busca com sabedoria. Presta atenção nisso. Por quê? Você pode até largar o cigarro, mas começar com outro vício. Muitas vezes nós focamos no vício. É a pornografia, é o álcool, é o cigarro, é o relacionamento, é o trabalho. Nós focamos no vício, na droga. Mas presta atenção, o vício está buscando tapar um buraco que é mais sério. Enquanto você não tapar esse buraco, você vai buscar preencher com outros vícios. Então presta atenção. Presta atenção nisso. Eu profetizo sobre a sua vida que o Eterno vai acessar o seu coração e vai preencher todas as salas vazias. Todas as salas vazias do seu coração. O Lucas falou aqui, ó, eu tenho dinheiro, mas sem o crédito. Lucas, Pix. No Pix, inclusive, você paga mais barato ainda. Paga 280 com 75 centavos. Ó, deixa eu ler esse depoimento aqui. Ó. Obrigado por não ter citado o nome do Natanael. Já fiz vários cursos no valor acima de R$1.000 e não tive o retorno que estou adquirindo nessa escola. E eu só estou na minha primeira semana de estudo. Sábios e sábias, é muito... Eu falo pra vocês, eu me sinto constrangido de ficar aqui. Parece que eu sou um mendigo com um chapéu velho na mão. Ah, entre na Escola de Crime de Sabedoria. Não é uma oportunidade pra mim. Porque eu tenho estudado. Graças ao Eterno. O Eterno me permitiu ter a vida onde eu preciso. O conteúdo que eu crio é sobre o Eterno, as lives que eu faço é sobre o Eterno, então minha vida está em volta disso. Eu tenho ministrado em várias igrejas ao redor do Brasil. A oportunidade que eu estou dando para você é uma oportunidade para você, não para mim. O Lucas citou aqui, Natanael, assim como você cita Matthew Henry, nós citamos você hoje, agradecendo a Deus por você ser exemplo de discípulo para nós. Confesso que eu tenho que comer muito, mas muito feijão com arroz para poder ser comparado com o Matthew Henry. Muito, né? Matthew Henry, misericórdia. Ó, alguém falou aqui, ó, eu entrei hoje, seja bem-vindo. Manda o Pix. O Pix, Fernanda, é você acessar o link que está aqui. O link que está aqui. Tem um link aqui abaixo, ok? Você toca nesse link, aí vai lá e escolhe a opção de pagamento, Pix. Ó,
A Rosa falou que, Natanael, essa semana eu entro na escola, deu certo o que eu tanto pedi a Deus. Sabe, eu renovando minha matrícula nesse valor, eu vou ter acesso a todas as aulas? Sim. Renovação aí é lá pelo WhatsApp ou pelo suporte@adquirindo-sabedoria.com.br. Eu queria ter entrado desde o início da comunidade Adquirindo Sabedoria, muito conteúdo, preço baixo. E deve ter muitos fiéis nessa época. E temos mesmo. Quando a escola começou, ela foi R$19,90 por mês. Depois ela passou por R$29,90, depois R$39,90, R$49,90 e ela chegou a custar, se não me falha a memória, R$79,90. Mas nós estamos fazendo a oportunidade de você acessar por 12 parcelas de R$29,90. O desconto para a Bíblia Judaica Completa é somente para os alunos que estão entrando na Escola de Crente e Sabedoria. Obrigado pelo seu comprometimento, obrigado pela sua disciplina. Orar sem cessar, perseverar, não é simplesmente um sentimento, mas um hábito. Nós nos veremos amanhã. Obrigado pelo seu carinho. Eu desejo a vocês Shavua Tov, boa semana, que o eterno Deus te abençoe. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.